Bom, então, estamos aqui reunidos para tratar da Agenda 1. Sempre reforçamos, principalmente nesse início, alguns recados aí que são importantes e que guiam o nosso trabalho, mas essa parte a gente passa um pouquinho mais rápido, que seria aí um reforço da aula inaugural. Os meus alunos, eu mandei rapidinho aí um recado para os meus alunos. Eu informei no chat que hoje a aula é com nosso grupo aí de professores, então não estão no lugar errado. Está todo mundo no link correto. Bora lá então. Avisos importantes e agenda 1, o controle da organização. Então, vocês já assistiram a aula inaugural, acessaram o manual do aluno? Então, são algumas perguntas que a gente deixa nesse início, para reforçar a minha tese, no sentido de que lá constam informações importantes, como prazo de correção, das agendas, os mocks que vocês precisam fazer ao longo aí desse módulo 3, enfim. Quem ainda não viu, é importante dar uma olhadinha. Frequência: todas as agendas continuam com duas atividades que são obrigatórias. Uma sempre será o fichário, a outra, na agenda 1, está sendo o fórum, né? Vocês estão discutindo um fórum lá referente a controle financeiro. Então, os fóruns aí devem estar a todo vapor. TCC no módulo online. Isadora, não tem TCC. Vocês farão o mock na agenda 7.1 e depois desenvolverão um trabalho correlato. Pode ficar tranquila que não tem TCC. Vamos lá. Lembrando, só para compartilhar aí, Wilson, na aula inaugural, a gente também deixou gravadas essas informações. E essa aula, né, como o João já falou, a gente está gravando. Então, quando vocês não puderem assistir, participar da aula, no caso, é importante vocês sempre, né, rever essas gravações, até para estudar, né, porque acaba sendo uma revisão, né, daquela agenda que está em andamento, tá? Então, quanto disso do TCC, a gente já tinha falado na aula inaugural, não tem o TCC, né, como o Wilson falou, mas tem essas atividades que é uma complementação de carga horária aí da agenda 7.1 e 12.1. Bom, então os mocks são na agenda 7.01 e 12.1, né? Que aí, somando as 15 agendas vezes 2, 30, mas esses mocks, 32 atividades. Oi? O 12 não é mock, é uma outra atividade no site do Sebrae, não é no mock. Desculpa, acho que eu falei errado. É uma atividade correlata ao mock da agenda 7.1. Professor, ali no lado direito inferior tem duas setinhas para deixar a apresentação em tela cheia. Vamos deixar em tela cheia. Melhorou? Então agora eu não vou conseguir ver mais chat. Daí a Alexandra, o João, me ajudam aí, a Joyce. Tá. Então, legal. Aqui, uma breve explanação do que a gente vê nas atividades, né? Utilização de redação própria, copiar e colar não pode, plágio. A gente super incentiva a usar a IA, mas sempre pensando nela de forma complementar ao que você estudou, para que você seja o protagonista, né? Até porque no exame presencial não vai ter a IA, então a gente sempre bate nessa tecla. O objetivo das atividades é analisar o seu... Oi? E até quem gosta, né, de usar IA, né, no próprio ambiente virtual, tem a nossa, né, você pode conversar, né, com uma IA, né, que é um chatbot, e aí vocês podem
fazer perguntas sobre o conteúdo das agendas, né, que a gente explicou também semana passada. Logo quando vocês entram na agenda, já aparece o chatbotzinho, que é uma coisa que antes não tinha, né, e está entrando novamente, está entrando esse semestre aí para todas as turmas. Inclusive, nossa coordenação até perguntou, né? Os alunos estão comentando dessa IA, como eu falei na aula inaugural, foi criado com bastante carinho aí, com bastante conteúdo para poder ser uma ferramenta adicional. Então, procurem utilizar e nos deem feedback, né? Sobre essa ferramenta também. Uma ferramenta complementar. Então, só para a gente fechar aqui, responder o que se pede, exemplificar se pedir. Na agenda 1, eu estava corrigindo algumas atividades. Uma das questões, que é a letra D, pede um exemplo. Então, especificamente na minha turma, eu estou pegando lá algumas atividades sem esse exemplo solicitado. A Júlia está perguntando aqui no chat se nesse módulo tem oportunidade de intercâmbio. Júlia, esse módulo não. Na verdade, a inscrição para o intercâmbio é no segundo módulo. Né? Daí você vai para o terceiro módulo e aí é no próximo ano que é o intercâmbio. Uma oportunidade de ter feito a inscrição, acho que foi o ano passado. Né? Então, legal. Então, basicamente, são esses os critérios. Aí, hoje eu recebi mensagem. Wilson, debate, fórum, né? No caso, que é uma das atividades obrigatórias da Agenda 1. Eu preciso participar de quantas interações mesmo? Aí eu combinei com a minha turma, pelo menos 2 interações para ter aí MB. Aí pode os outros professores terem combinado 3. Minhas turmas eu combinei 2. Uma postagem sua e um comentário de outro colega da turma. Ali, vocês comentaram, vocês fizeram desse mesmo jeito, nas turmas de vocês? Eu acredito que tanto eu como a Joyce, a gente estava fazendo assim, 2 comentários e uma postagem para o CNB. Aí, quando você faz uma postagem e um comentário B, né, e somente uma postagem seria o R, regular. Bom, então aí os professores têm a autonomia aí para decisão. O meu tem uma pequena mudança aí, então a gente já aproveita e também reforça isso, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida é bom consultar o professor tutor da turma. Então, a gente está aqui em pleno andamento nas agendas 0, que tem um debate de apresentação. A agenda 1 está em pleno vapor aí, vários fichários, o fórum. Aqui nós temos, amanhã, inclusive, já abre a agenda 2, né? Então, a primeira recuperação já é agora em março, o tempo passa muito rápido, né? Então, essas informações foram passadas para vocês na aula inaugural, no manual do aluno, abertura e fechamento, vocês estão super acostumadas aí, não mudou nada, abre na sexta, fecha na segunda-feira. Aí a gente deixa o destaque do exame presencial. Às vezes você está andando com o semestre, né? Semestre em andamento. Eu só não sei, nem imagino quando é a data da prova. Então a gente sempre reforça para tirar um print aí, não esquecer. Mas isso está no manual, está na aula inaugural. Já partindo para a parte final de orientações, oi? Principalmente no primeiro exame, todo mundo tem que fazer o primeiro exame. Então, se organizem aí, se alguém trabalha, né, a escola, a ETEC Polo de vocês, dá a declaração de que vocês vão fazer o exame, mas principalmente no dia 13, todos devem fazer o exame presencial. E o que eu reforcei na minha turma, e acho que vale para todos, tem algum atestado, mandem para nós.
sempre nos mandem para a gente saber o que está acontecendo. São essas situações que pode acontecer, né? Ah, tô fazer uma cirurgia, né? Que nem já teve situação de aluna, né, que estava gestante, estava marcada aí, poderia, né, ganhar bebê em próxima data. São coisas que vocês podem estar avisando a gente com antecedência, tá? Até o ano passado também eu tinha uma aluna que tinha ganho o bebê, para fazer o exame, né, ela avisou com antecedência um acompanhante para ela poder amamentar a criança. Então, são coisas que, se vocês se organizam e avisam a gente no período, né, suficiente aí, a gente pode organizar melhor aí o exame de vocês. Então, beleza. Aí é início ainda, mas vale bater nessa tecla, porque mesmo o módulo 3 acontecem situações que eu vou falar agora. Então, na segunda recuperação, que vai envolver as agendas 6, 7, 8 e 9, os alunos com pelo menos 50% de participação ainda terão a chance de continuarem no curso, realizarem as atividades e atingir aí a frequência mínima, que é 75%. 75% dá em torno de 24 atividades. Quem tiver menos de 50%, aí vai para conselho e normalmente o conselho coloca como desistente caso não tenha um atestado, caso não tenha uma manifestação no e-mail, caso não se tenha ali alguma interação no sentido de que está acontecendo alguma coisa aí que foge da possibilidade do aluno, da aluna, continuar a entregar as atividades nos prazos solicitados. Uma das nossas atividades como um professor tutor é mandar mensagem para todo mundo que não acessa. Então, eu já estou começando a disparar mensagens, porque tem aluno que ainda não acessou esse semestre, e a gente fica batendo aí nesses e-mails, no sentido de que nossa preocupação é que vocês estejam cientes de tudo que está acontecendo e não percam o módulo, porque falta pouquinho, né, para acabar. Então, aqui, basicamente, como reforço isso aí, quer reforçar alguma coisa, Alexandre? Não, acho que isso. Qualquer coisa eu interrompo você. Tranquilo. Então, aqui é um resumo do que nós comentamos agora. No Conselho Intermediário, alunos com frequência menor que 50% serão considerados desistentes ou retidos. Até isso acontecer, esses alunos recebem 1.000 mensagens nossas. Alunos com participação menor de 75% terão direito a realizar apenas o primeiro exame. Às vezes a gente recebe mensagens assim, né? Nossa, faltou uma atividade, me tirou de fazer o exame número 2 porque eu não consegui nota no 1. Mas é a regra que está no manual, gente. Por isso que as mensagens são enviadas para vocês, porque a gente não quer que isso aconteça. Mas se está lá menor que 75%, você está na regra de que não pode fazer duas provas. Nesse início de módulo, o pessoal me pergunta: esse semestre é obrigado a fazer duas provas, dois exames? Não, não mudou nada em relação ao semestre anterior. Se você passou na prova no exame 1, você está livre do 2, tá? Então a regra permanece a mesma. Lembrando, né, gente, que quem tem 100% ganha 3 pontos, né, de bônus. Quem tem mais de 90% ganha 2 e de 80 a menos que 90 ganha 1. Então, esses pontinhos a gente vê muitos alunos se beneficiarem. Às vezes, por causa de um pontinho não passa, tem que fazer outra prova, aí nesse dia da outra prova vai trabalhar, tem outro compromisso. Então, tentem conseguir esses bônus, é importante. Alguma questão aí ou podemos entrar diretamente no conceito, no conteúdo da Professor, eu agenda tenho 1? uma dúvida, assim. Opa, Boa manda. noite. Por ser a última prova do curso, né?
ela vai englobar os 3 semestres? Não, aliás, responderam isso na primeira. É só esse semestre. Mas a avaliação será diferente ou é aqueles 16 pontos mesmo? 30 questões, É 16 a pontos. mesma regra, não mudou Mesma nada regra? a forma de avaliação, o número de questões para obter o certificado, não mudou nada, Ah, perfeito. Então, tá? é mesmo do segundo, do primeiro, beleza. Obrigado, professor. Módulo 3, vocês vão perceber que às vezes a gente vai dar umas atividades um pouco diferentes para vocês. Agora tem essa novidade da IA incorporada, mas daí era todo o curso, né, que calhou de ser agora. A gente passa para vocês algumas coisas diferentes, mas a regra geral, a linha mestra não mudou nada, permanece a mesma. Bom, então chegamos na Ô, agenda 1. professor, eu tenho uma pergunta, dá licença, por Opa, gentileza. manda lá. Eu recebi uma mensagem da escola que nosso e-mail institucional vai mudar, né? Todo mundo vai ser os alunos que estão, né, com as novas contas, todo mundo vai ser @aluno.sp.cps.sp.gov.br? Ou a gente vai Ale, ter que fazer alguma coisa, alguma mudança aqui na nossa ETEC Polo? Como que é? quer Porque vai orientá-la até nessa dia parte? 20. Oi? É porque vai até dia 22/8, né? Sim. O que que acontece? Eles estão avisando, porque às vezes você tem salvo na nuvem alguma coisa, algum material, para você salvar e migrar para outro Você para de correr, e-mail, vai para trás. porque esse vai ser descontinuado. Não é medo. Então, todos os alunos, professores, todo mundo do Centro Paula Souza vai ser mudado automaticamente o e-mail, mas vai ser um outro e-mail. Então, se você tem algum documento, alguma coisa salva na nuvem, né, desse e-mail institucional que está vigente hoje, então eles estão orientando para você transferir. É isso. Professora, professora, a gente não tem que fazer nada, então, assim, Não. tipo, para entrar depois nas próximas reuniões, não vai ter que digitar esse novo e-mail, não. Não. Quando a gente for acessar o link das aulas que virão. Não. Pelo que eles informaram, vai ser feita essa mudança automaticamente. Vocês não vão ter que fazer nada. Ah, tá. Obrigada, viu? E caso tiver alguma coisa e o Centro Paulo Souza mandar alguma orientação, a gente envia para vocês. A gente informa antes, tá bom? Mas obrigada. A não ser que você tenha salvo alguma coisa no e-mail, né? Uhum. Obrigada, professora. E também assim, gente, a questão do e-mail, quando vocês recebem esse invite que a gente manda, pelo menos por enquanto, nesse domínio que nós temos, no caso, acho que tem eu, o Jota, qualquer e-mail pode entrar, não necessariamente você precisa ser @etec, @cps, enfim. Agora, quando você vai fazer uma reunião com o Teams com @etec, aí só esse e-mail, acho que do mesmo, né, grupo, né, Ale, que pode acessar. Então, talvez eles estejam mudando por conta disso, porque até nós, professores, também sofreremos alterações, não são só vocês. E por enquanto não precisa fazer nada. É só, se você tiver alguma coisa salva na nuvem, você tirar e colocar em outro lugar. Porque você vai perder tudo. Beleza, professora, obrigada, viu? No caso, o Mook não tem nada a ver o Mook que a gente fez com esse e-mail, né? Não, também não. É a dúvida, né? Mas pode... Aí em relação ao mock, se o aluno criou o usuário dele com esse e-mail @etec, é provável que ele tenha que criar um outro usuário no mock, tá? Você ia falar. Professores, desculpa interromper. Aproveitando o gancho do MOOC, após a conclusão do curso, vai manter acesso ao MOOC? Eu consigo fazer alguns cursos do MOOC depois de... Sim, o MOOC é aberto ao público, é para qualquer pessoa, pode usar à vontade lá. Legal, obrigado. Inclusive, eu incentivo vocês a
comentarem com amigos, vizinhos, familiares, tem diversos cursos lá e não precisa estar matriculado em algum curso técnico. É livre, basta se cadastrar e fazer os cursos. Então, se vocês puderem divulgar, eu acho que poderá aí ajudar algumas pessoas que precisem, tá? Bom, então, a gente entra agora na parte específica da agenda, que é falar de controle, e controle é a última função que vocês estão trabalhando, tiveram muito planejamento, né, no módulo 1, planejamento e organização, depois direção no 2 e agora fechando o curso com a função controle. Claro que é tudo interligado. Lá no módulo 1, vocês trabalharam a função controle, mas não com esse foco aqui mais aprofundado do módulo 3. E aí o controle, ele está presente em várias situações, seja na nossa vida pessoal, seja no ambiente corporativo. Inclusive, eu começo minha fala fazendo uma reflexão aqui da nossa tutoria, né? Você planeja a aula, você manda quais são as atividades obrigatórias, você faz correção, mas tem diversos controles. Controles de frequência, controles de alunos que acessam ou não acessam, tem determinadas atividades que têm mais respostas, outras menos. Então, isso vai gerando para nós informações que serão comparadas, e aí depois nós vamos avaliar esse desempenho e buscar medidas aí para resolver o problema. Eu trabalho, por exemplo, na área de contabilidade, né? Além de administrador, sou contador. Então, a contabilidade vive gerando controles para que os administradores avaliem as informações e possam corrigir essas rotas, né? Caso elas tenham ali resultados inesperados, resultados que não estão dentro dos objetivos, e tomem aí medidas para fazer correções e melhorar o seu planejamento. Ah, é só quando está ruim que o controle é necessário? Não. O controle serve para indicar se está também no caminho certo e buscar melhorar ainda mais o desempenho da empresa, da organização. Então, o controle é mais ou menos aquela ideia de quem trabalha em banco, né? Esse mês eu quero que aumente 5% as metas, aumentei. No próximo eu quero 6, no próximo eu quero 7. Setor de qualidade, ó, eu quero só 3% de produtos com defeito. No outro mês eu quero 2,5%. Então, mesmo que esteja dentro dos padrões definidos, você busca aí esse aperfeiçoamento que só o controle poderá favorecer aí a aplicação. Então, ao se estabelecer padrões e metas, deve-se procurar usar verbos que definam resultados a serem atingidos, como conseguir, obter, alcançar, terminar, manter. E aí a gente coloca um dos exemplos aí que está no livro texto, que a gente gosta sempre de pontuar. Então, alcançar um volume de vendas de 2.500 unidades no período, ou conseguir um faturamento 10% superior ao do período anterior. A gente sabe que quando é estabelecido um padrão, quando é estabelecido uma meta, você tem que ter ali uma organização, um planejamento para poder também atingir. Então, eu trabalho em uma universidade que tem X% de expectativa de aumentar o número de alunos. O que vai fazer para atingir esses X% a mais? Ah, vai ficar sentadinho só esperando? Claro que não. Eu vou intensificar ações de marketing, eu vou fazer propaganda, eu vou divulgar, eu vou tentar buscar informações do porquê esses alunos não estão se matriculando. Nada vai funcionar sozinho, mas o controle é fundamental para que eu faça a medição
do resultado ali esperado. Esse volume de vendas, 2.500 unidades no período, me remete a um exemplo que tem, se eu não me engano, lá na Agenda 2. Não, acho que é a Agenda 1, que vocês estudaram algo de marketing, que fala lá de uma lavanderia, tinha uma lavanderia no bairro, né, Alexandra? Acho que você lembra também, tinha uma lavanderia que oferecia serviços É o módulo mais 2, né, professor? tradicionais. Oi? Isso. Market share. Market share, exatamente. Então tinha essa questão. Então, eu estou frisando, eu estou batendo nessa tecla para a gente também entender que o controle não vai funcionar sozinho. Você tem que ali atuar de forma concatenada a outras funções aí da administração e outras áreas da administração para poder acontecer e alcançar aí o seu objetivo. Avaliar o desempenho, eu levanto informações, coleta de dados de um período, pesquisa, relatórios, folha de ponto, pesquisa de satisfação. Eu me lembro que uma das atividades que a gente pedia era de absenteísmo. Então, absenteísmo é falta. Nossa, tem muita gente faltando em determinado departamento. Por quê? Os profissionais estão ficando doentes, eles estão ali descontentes com a forma que o gerente ou o superior os trata, eles estão descontentes com a empresa. O que está acontecendo? Então, eu investigo pela folha de pontos, nesse caso do absenteísmo, as informações, eu faço o levantamento. Voltando para a contabilidade, que eu sei que vocês amam, você gera lá o relatório contábil, puxa vida, despesa administrativa esse mês aumentou 10%. Tá, mas tinha alguma coisa prevista para aumentar 10%? O que que aconteceu? Então eu pego um relatório contábil. Então, são informações aí dos mais variados instrumentos para poder avaliar esse desempenho. Aí eu vou comparar o desempenho com os indicadores que foram estabelecidos. Então, eu vou usar gráficos, vou usar relatórios, vou usar pesquisa de satisfação. Vocês respondem pesquisa de satisfação para nós, por exemplo. E para nós é muito importante, porque lá tem indicadores para a gente ver o que pode ser melhorado, quais são as principais queixas. Os elogios também são muito bons para a gente continuar aprimorando aí aquilo que a gente faz. Então, são informações para a gente poder medir esse desempenho e falar, ó, puxa, tá legal. Não, não tá. O que a gente pode melhorar? E se tá legal, de novo, o que a gente pode melhorar ainda mais para que os alunos tenham plena satisfação? Então, eu acho que isso em nível empresarial e na nossa vida pessoal, a gente vai planejar uma viagem, a gente fala em controle. Agora, início de ano, todo mundo quer ir para academia, então tem lá uma meta a ser atingida, tem um planejamento. Então a gente usa para tudo, e aí colocando isso na ciência da administração, faz todo sentido para nós, estudantes, em relação à sua aplicabilidade técnica. Alexandra, nada aí que você queira comentar? Tá tranquilo? João, a Joyce? E também nada no chat, tá? Aí o controle na agenda, vocês pegaram lá situações onde faz uma reflexão, né? Eu acho que está no último slide, eu já falo disso, pensando se o controle é positivo ou negativo. Eu ia fazer uma reflexão, já já eu concluo meu raciocínio. Mas vocês viram o controle nos vários níveis, tático, estratégico e operacional. Então, o controle, basicamente, no nível estratégico, até pelas atividades que eu estou recebendo, vocês estão ali trazendo bons argumentos para defender a tese de que no planejamento estratégico é mais pesado, é mais complexo. Tem decisões estratégicas que, dependendo do que aconteça,
você traz grandes problemas para a empresa. Tem uma empresa listada na Bolsa de Valores que chama Ambipar. Ela teve problema relacionado ao seu caixa, à sua gestão ali financeira, e isso desencadeou diversos problemas, e ela pediu recuperação judicial. Então, claro, não é necessariamente quem está no operacional que vai tomar uma decisão dessa magnitude. Então, o estratégico, muitas vezes, ele tem a capacidade de quebrar uma empresa. Mas não se enganem, no operacional, o operacional é o carro-chefe da empresa, é o cartaz. Você vai num restaurante, você é mal atendido, você pede o prato A, vem B. Numa loja, estava numa loja de roupas esses dias, mostraram só um modelo de determinado produto. A hora que chegou para pagar no caixa, a gerente falou: não, mas espera aí, tem diversos outros modelos, vamos voltar lá. Então, o que faltou aí no operacional? Faltou treinamento? A pessoa está desmotivada? O que está acontecendo? Então, em níveis de decisão, o estratégico quebra uma empresa, mas o operacional é aquela parte que as pessoas estão no cartão de visita ali, é aquele primeiro contato. Eu vou comprar algum produto, vou fazer contato, vou fazer uma compra online de determinado produto. Pô, eu tive ali naquele site, eu tive na IA da empresa, eu tive um atendimento satisfatório, não tive. Ah, não, já vou riscar da minha lista aqui de futuro fornecedor. Então, pegando uma linha do estratégico ao operacional, a gente percebe que ambos têm muita importância, mas eu bato sempre nessa tecla que a complexidade das informações que são diferentes, de informações e controle que são diferentes. Alguém quer opinar? Concordam, não concordam? Vou dar uma olhada aqui. Não. Professor, aproveitando que o senhor abriu para a gente tirar algumas dúvidas, fazer alguns comentários, na atividade não mediada 1, se eu não me engano, pede para nós correlacionarmos algumas situações entre a classificação do planejamento, né? Se era estratégico, tático ou operacional. E aí uma das alternativas era justamente a questão do absenteísmo que você tinha comentado. Tal, que muita gente tava faltando por causa de gripe e tal. Aí a empresa pegou e, e vacinou os seus funcionários, deu vacina de gripe para os seus funcionários. É para classificar se era um controle estratégico, tático ou operacional. Eu tinha pensado que, como era algo geral intradepartamentos, extradepartamentos, aliás, se tratava de algo estratégico. Mas a correção a resposta da atividade não mediada me deu que era como um controle operacional isso. Isso se dá por quê? Porque estava relacionado à rotina da organização. Porque a vacinação é uma atuação ali que o RH tem ali a sua. Dependendo da empresa, né? O que eu vou narrar agora depende da empresa. Então, no RH, você tem lá N departamentos e segurança e saúde do trabalho nas grandes empresas estão ali dentro do RH, fazem parte dessa estrutura. Em estruturas menores, muitas vezes é até terceirizado. Então, dentro de uma operação ali na empresa de identificar problemas, identificar situações que requeiram ali melhorar, no caso, o ambiente onde foram verificar situações que era necessário aí a vacina. Então, foi uma decisão ali considerada de uma pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas
do RH, dessa parte de saúde e segurança, que identificou essa necessidade da vacina. Eu não preciso, para isso, ir lá e falar com a gerente de RH. Ah, eu não preciso, para tomar essa decisão, ir falar com o dono da empresa. Então, é uma decisão que pode ficar num nível de RH que tem essa competência. Deu para entender? Também porque o operacional geralmente são ações de curto prazo, né? Não é uma coisa assim de pensando assim muito a longo prazo, porque quando a gente pensa em coisas com planejamento estratégico, é um período bem maior. Envolve a empresa como um todo, mas demanda muito mais recursos, mais ajustes, né? Então, Então, acredito que eu consegui compreender agora com, com o que vocês colocaram. Então, ele pode ser considerado como operacional, porque, primeiro, não era um nível alto de decisão, de altos cargos, precisa ser resolvido ali mesmo, e era algo rápido. Uma decisão pode ser tomada rápida. Isso é considerado como operacional? Ou eu ainda não Isso, entendi? isso, e nem nível médio, né? Porque não houve a necessidade de conversar ali com a gerência, supervisão do RH. Então, é uma Certo, situação ali, digamos, rotineira do dia a dia. entendi. Então, posso colocar aqui, por exemplo, estou trabalhando com móveis, o montador está montando ali um painel, vamos supor. Pô, vi que vai precisar de um parafuso X. Eu, ali como vendedor, pego ali, vou no armarinho, compro o parafuso X e entrego para ele. Controle operacional. Sim, só que lembra só de um detalhe, tá? Hoje, nas empresas, você tem nível financeiro de atuação. Aí eu vou te dar um exemplo de onde eu trabalho, que é uma empresa considerada de grande porte. Eu não consigo comprar uma caneta sozinho, É, mas eu faço um pedido no sistema e quem é operacional faz o processo e tem até um X que ele ou ela pode comprar. Agora, entendi. imagina que eu peço um computador. Não é esse nível que vai avaliar. Então, imagina Sim, que a TI, parte operacional, foi lá e Wilson, seu PC já era. Vai ter que comprar um novo. Eu, TI, vou pedir. Eu que sou da manutenção, eu vou pedir, beleza? Beleza. Só que a hora que essa pessoa vai lá no sistema e faz o pedido, um computador aí, vamos colocar aí uns R$ 3.000. Vai num nível tático. entendi, Entendeu o que eu quis dizer? Então, entendi. tudo vai depender do tamanho da empresa para essa decisão ser tomada. Mas você Certo, viu que tudo que eu falei foi em nível operacional. Agora, sim. financeiro, você tem as travas. Então, vamos aproveitar esse mesmo exemplo que eu dei para ver se eu entendi. Vamos supor que não fosse, então, um parafuso ali que o cara que vendeu foi lá, viu e já comprou e entregou para o montador. Vamos supor que fosse uma máquina específica, uma parafusadeira, por exemplo. Aí você teria que ligar para o gerente dele, pedir autorização, aí entraria no nível tático, então. Então, a gente vai depender As empresas, elas criam... Como que é seu nome mesmo? É Lucas, professor. Lucas, desculpa, é que não está aparecendo aqui para mim. Vamos lá. Hoje as empresas elas trabalham com nível de desencaixe financeiro para comprar produtos. Então, por exemplo, nós que trabalhamos numa autarquia, então nós temos dentro das ETECs as diretorias de serviços que têm autonomia até um X. Depois disso, ele tem que fazer uma solicitação que vai ali muitas vezes até no nível estratégico. O que a gente não pode confundir aí é o seguinte: quem vai detectar que eu preciso de um computador é o nível operacional. Isso não tem discussão. Nossa, aquela máquina custa R$ 1 milhão, vai precisar de outra porque eu, operacional, fui lá, elaborei um laudo, ela não tem conserto, ou não compensa consertar, etc, etc. Isso é uma coisa que a gente está falando.
Professor, Outra é a parte financeira, que aí vai requerer níveis de valores a serem autorizados ou não. Você entendeu? professor. Entendi. Então, o controle é uma coisa, agora a solução pode ser que ultrapasse esse nível que o cara levantou. Como exemplo da máquina que você O deu, por exemplo. desencaixe financeiro não muda nada em relação ao controle. O controle está sendo feito pelo operacional. Ponto. Entendi. Essa era a minha dúvida. Diretor dificilmente vai entrar na sua sala e vai falar algo nesse sentido. Mas parte financeira tem essa trava até para as empresas terem o controle financeiro de forma mais rigorosa, austera. Por exemplo, existe um setor nas empresas chamado controladoria. A controladoria, desde compra de material de escritório até dissídio, vai para a controladoria avaliar se está no orçamento. Acho que é mais ou menos como nós papais, né? Nós papais temos a família, aí a criança quer um presente de R$ 1.000. Vixe, não dá. Vamos ver um outro, esse aqui tá mais bonitinho, custa R$ 100. Então, nas empresas, o rigor é muito grande. Claro, aí você vai me falar de um MEI que só trabalha uma pessoa, etc, etc. Aí o controle é feito por uma única pessoa num MEI. Numa empresa que tem dois, três, quatro colaboradores, você vai ter uma pessoa fazendo diversas coisas. Você entendeu onde eu quis chegar? Acho que eu entendi sim, professor. Não é questão de solucionar o problema no nível, e sim de identificar o problema, né? Controlar, né? Ali voltando nesse mesmo exemplo do montador, né? Não é questão do, o cara viu, foi lá e comprou parafuso. Aqui é operacional por quê? Porque não foi o dono da empresa que foi lá, precisa comprar parafuso. O dono pode falar assim, 1 centavo, eu preciso autorizar. Pode acontecer. Professor, Alguém tava. Isso, quem. Rafael, né? Rafael. Manda, Rafael. Eu trabalho na empresa onde eu faço os pedidos de compra. Só que, tipo, que nem eu faço compra dos consumíveis da fábrica. Aí, quando, que nem o ar-condicionado esse dia quebrou, o ar-condicionado já é mais caro. Eu mando solicitação de compra pelo sistema que cai no computador do minha chefe. Ela que autoriza as compras do consumível. Só que passou de um valor X, ela daí tem que montar o pedido do computador dela, mandar no sistema de gestão que cai lá no do presidente. Para ele analisar, para ver se compensa trocar o ar-condicionado, se não tem conserto, ele manda a manutenção na olhada, para depois ele aprovar, senão não aprova a compra. Tá Isso vendo? aí, Excelente exemplo. Ó. Eu acho que fecha com o que a gente estava falando, né? isso João que quer a falar também, João? Quero, deixa eu dar uma complementada só para tentar diferenciar, talvez de uma maneira bem clara, do que está no estratégico, no tático ou no operacional. O operacional é aquilo que acontece no dia a dia da empresa, que acontece no chão de fábrica, que acontece no dia a dia. Pode ser lá na produção, pode ser com o vendedor, pode ser com o administrativo, mas ele é aquelas coisas que acontecem no dia a dia. Geralmente tem um escopo de tempo de curto prazo. Então, se de repente a questão da vacina que vocês falaram aconteceu uma vez só no dia a dia da empresa ali, por isso que ele é operacional, está dentro do escopo de tempo de curto prazo, acontecendo ali diretamente dentro do setor da empresa. Quando a gente pensa em algo que é tático, ele vai estar relacionado a um escopo de tempo um pouco maior, de médio prazo, e a uma importância um pouco maior, tanto relacionado à estrutura da empresa, então ele se refere não só a um único departamento, mas talvez ele se refere a todos os departamentos produtivos. Então imagine uma empresa que tem a produção de grãos, a produção de açúcar e a produção de insumos agrícolas. São 3 tipos de produção diferentes. O operacional aconteceria em cada uma dessas produções. Já o tático envolveria todas essas produções de uma vez só. E o escopo estratégico? Geralmente tem valores altos, é de longo prazo e ele envolve a organização como um todo. Então, de repente, a empresa resolve abrir uma nova filial, a empresa resolve implantar lá que quer um crescimento de 10% ao ano. Isso envolve toda a organização, por isso que ele está lá no estratégico. Beleza? Então, principalmente voltado ao escopo de tempo, curto, médio e longo prazo,
e a parte que está relacionada ao departamento ou à empresa. O operacional está direcionado apenas a alguma pequena parte da empresa, o tático a uma parte um pouco maior e o estratégico à empresa como um todo. Beleza? Ótimo. Então, opa, peraí. Então, identificou o problema? Hora de agir. Controle sem ação, estagnação. Então, nós temos ação corretiva ou de modificação. Aqui é uma parte que pode soar, às vezes, como, nossa, deu ruim, né? Quando tem que fazer alguma correção, vai mandar embora as pessoas. A gente sabe que as pessoas elas são o bem mais valioso de uma organização. A gente estudou bastante isso. Então, toda ação corretiva ou de modificação é para trazer melhorias, é para identificar gargalos, é para trazer soluções. Então, aqui a gente tem exemplos, né? Ajustar metas ou processos, oferecer treinamentos, rever estratégias de marketing, otimizar recursos. Então, são ações a serem tomadas para colocar a empresa na rota que ela está ali buscando em relação às suas metas. Então, tudo isso vai requerer aí desse processo de controle através dessas 4 etapas, né? Findando aí com esse resultado, seja de uma ação corretiva ou de modificação. Do que a gente falou, eu falo bastante, os outros professores também. Do que a gente falou, vocês pensaram em alguma coisa diferente quando fizeram a leitura? A gente gosta sempre de trocar essa figurinha, né? Do que a gente falou, eu falei bastante coisa aqui relacionada a controle, pegando um gancho ali do que eu julgo, né? Mais importante, a Alexandra colocou aqui nos slides. O que vocês pensaram diferente do que foi falado aqui? Ou o que não foi falado que vocês gostariam de perguntar? Já pensando na finalização da aula, já partindo para os momentos finais. Uma dúvida extra. Ajudou vocês? Nossa preocupação é que as aulas sejam um momento de troca, traga conhecimento, agregue algo. A ideia não é fazer a leitura do material de aula, é sim trazer experiências, visão do assunto. Eu tive uma visão melhor, assim, escutando, assim, porque eu tenho uma dificuldade de interpretação do texto. Tem que levar para entender. Mas, assim, escutando, assistindo algo, acho que eu vou interpretar. Ajudou? Ajudou bastante. Bom, João, você ia falar, João? Sim, eu ia complementar para vocês, alunos, façam essa reflexão que o professor está propondo, não só em relação à vida profissional, mas também à vida pessoal de vocês. Eu tenho certeza que essa função controle, ela está presente na vida de vocês. De repente vocês não percebem, mas vocês controlam o tempo de vocês entre ir para o trabalho, ir para a escola, fazer uma atividade, uma tarefa. Vocês controlam o dinheiro que vocês recebem, pode ser um salário, uma mesada, aonde vai direcionar cada um desses gastos, né? Então a função controle ela está sempre muito presente desde a nossa infância. Quando a gente começa a dividir o nosso tempo entre assistir televisão, fazer a tarefa da escola ou ir para a aula, a gente está aí controlando o nosso tempo, controlando os nossos recursos, né? Então ela está presente, sempre esteve presente e dentro das organizações ela é fundamental. Então façam também essa reflexão na vida de vocês. Creio que é uma boa forma de pensar, né, em como o controle é presente mesmo. Boa. Oi, João, boa noite. Oi, boa noite. Eu, Antônio, tudo bem? Tudo bem e você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Essas informações aí, João, foram muito pertinentes.
Tudo que você está falando aí está no contexto, né? Está no contexto, igual você falou, a questão do controle. Desde da nossa infância, né? Nós temos um controle. Então, o que você está falando aí faz sentido, até mesmo para o colega que falou que tem uma dificuldade de a interpretação de texto. Muito boa mesmo essas aulas aí, viu, João? Para tirar dúvidas aí, olha, sinceramente, tá de parabéns. Show de bola, Muito Antônio. A boa gente fica também a feliz. explicação também, viu? Show de bola. A gente fica Professor, feliz por que vocês estão gentileza, desculpa. gostando. Pode Muito falar. boa aula, mas deixa eu só fazer aqui um comentário, né? Que o senhor comentou alguma coisa que sentiu falta, alguma coisa assim. Eu acho que a gente comentasse a respeito dos indicadores, né? O BSC, por exemplo, eu acho que ficou um pouco nebuloso essa parte do. Você fala dos QPIs? Não, Business o material traz o Scorecard. BSC. Isso. Isso, obrigado, professor João. Qual que é a dúvida? Os indicadores do BSC. Balance Scorecard, né? Obrigado, Uhum. isso. Ó, Só um o segundinho. BSC, ele nada mais é do que uma metodologia de uma forma de gestão estratégica, tá? Uhum. É uma forma que você tem aí de ter um foco na sua empresa dentro de 4 principais perspectivas, relacionada, por exemplo, a financeiro, aos clientes, a processos internos e ao crescimento da empresa, tá? Então, o PSC, ele está com esses focos, pensando, por exemplo, na área financeira, em ter um resultado econômico. Pensando no cliente, você está pensando na satisfação, na fidelização. Quando você pensa nos processos internos, que estão um pouco relacionados com o que nós começamos a conversar na aula, né? Você pensa na eficiência operacional, no controle que você consegue implementar dentro da sua produção, por exemplo, tá? E ainda tem a questão de crescimento, de desenvolvimento, né? De pesquisa e desenvolvimento e aprendizado da empresa, tá? O principal objetivo do BSC é você alinhar aí as operações da empresa com os objetivos estratégicos dessa empresa. Então, poxa, qual é o objetivo estratégico que a minha empresa tem? A minha empresa tem como principal objetivo o crescimento de 2% ao ano. Então, o meu operacional tem que estar alinhado a esse crescimento. Tudo que acontece no dia a dia na empresa, o que acontece lá no chão de fábrica, o que acontece dentro do departamento de RH, tem que estar focado com esse objetivo estratégico. Tá? Também relacionado aí ao BSC, você vai, relacionado ao controle também, monitorar, né? Você vai monitorar e verificar os seus resultados de curto prazo. Então, quando você está aí pensando em como cuidar da sua empresa, né? Como organizar, você está antecipando problemas, você está tomando decisões baseadas nos dados que você tem, nas informações que o controle nos dá. Como no começo da aula o Wilson falou para a gente, né? Poxa, a contabilidade, o que ela faz para a gente? Ela nos dá informações para que a gente possa tomar decisões, para que a gente possa fazer escolhas corretas, né? Então é super importante aí a utilização do modelo BSC para uma empresa, como por exemplo aí as que vocês usaram até na atividade do fichário. Esse é essa é a visão gráfica, né, do BSC. Acho que o João resumiu muito bem aí a função, né, e a questão de processos internos de negócios visando satisfazer os clientes e a questão financeira interligada para que a empresa tenha condições de atingir as necessidades desses clientes e poder gerar a satisfação. Então, onde eu quero chegar? Muitas vezes a empresa tem que investir em pesquisas, muitas vezes a empresa ela tem que trabalhar questões relacionadas à modernização de produtos para atingir o público-alvo, ainda mais considerando
determinadas peculiaridades, né? Às vezes você tem produtos ali mais tecnológicos, que envolvem mais pesquisas e tal. Então, é uma estrutura conjunta para que a empresa atinja aí essa visão e estratégia. Entendi. E o legal dessa representação gráfica é você entender essas flechinhas, tá vendo? Todas essas áreas estão interrelacionadas, né? Elas apontam ali para a visão estratégica, elas apontam umas para as outras. Então, isso mostra que o financeiro, ele está ali auxiliando os outros processos, auxiliando na captação de cliente, por exemplo, tá? Então, é algo bem relacionado. Para tentar resumir isso de uma forma mais simplificada, o BSC é como se fosse um placar eletrônico que a gente estaria ali verificando se os nossos passos, né, se os nossos resultados estão chegando naquele placar que a gente gostaria de atingir ou não. Sim. Muito bom essa representação gráfica mesmo, professor. O senhor consegue compartilhar conosco? Claro. Se eu conseguir, eu já passo agora. Dá para colocar Tem uma no pergunta. chat. Oi, desculpa, pode falar das perguntas. Eu vou tentando compartilhar aqui. Eu acho que dá para colocar no chat. Eu vou colocar aqui, aí se você quiser só ver, tem duas perguntas. Acho que tem uma da Thalita que é muito boa. A outra é a questão de liberação da gravação. Então, tem uma da Adriele. Controle é praticamente igual ao planejamento? Não é bem, você faz o planejamento, mas aí depois que você faz o planejamento, você tem que checar, verificar continuamente se aquilo que você planejou está saindo como esperado. Então, o controle não é planejamento, mas ele faz parte para você atingir aí as suas metas. Isso aí. Quando você faz um planejamento, você vai colocar alguns critérios, alguns resultados que você espera alcançar. Então, eu vou planejar minha empresa. Falo assim, olha, minha empresa ela precisa crescer. Eu quero comprar mais máquinas, contratar mais funcionários e produzir mais. Então, isso está lá no meu planejamento. O que vai acontecer no meu controle? Depois de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, de 6 meses, eu vou verificar se no dia a dia está acontecendo alguma coisa que vai me levar a esse objetivo estratégico. Então, no controle, a gente planeja, cria critérios, cria metas que nós queremos atingir no planejamento. E no controle, a gente vai verificar se o que está sendo feito está alinhado para atingir aquela meta lá. Okay? A Thalita colocou aqui, acho que faltou falar do controle compartilhado entre gestor e colaboradores, né, que tinha na atividade do debate. E aí que ela colocou um exemplo, né, onde ela trabalha, os gestores têm bastante dificuldade em compartilhar e acabam ficando sobrecarregados. Thalita, vou fazer um contraponto. Eu sou dono de uma pequena empresa e na minha pequena empresa eu tenho dificuldade de encontrar funcionários que queiram ter a responsabilidade do controle. Então é um contraponto. De repente lá na sua empresa os gestores têm dificuldade em delegar essa responsabilidade, eu tenho dificuldade de encontrar alguém que aceite essa responsabilidade. Então é algo assim, algo talvez até um pouco pesado de ver ali, né? Achar que sempre, de repente, a empresa ou os gestores estão segurando, mas talvez eles não se sentem seguros, né? Ou de uma certa forma eles não se sentem tranquilos de deixar aquela responsabilidade na mão de uma outra pessoa. E aí, gente, mais perguntas? Tem 4 professores aqui, hein? Tem gente perguntando da gravação, vai ficar gravado sim, pessoal, tá? Daqui a pouco a gente sobe no YouTube e joga no quadro de avisos para vocês. Júlia vai ter aula toda semana, toda quinta-feira, nesse mesmo bate-horário aqui, tá bom? Professor, então, só para fechar essa parte do BSC. Então, a diferença entre IKR e BSC é que o BSC ele vai analisar em áreas específicas da empresa como um todo, seria isso? E o IKR é algo mais fechado? Principalmente o BSC, principalmente voltado para essas 4 áreas aí, financeiro, cliente, processo de inovação e aprendizado, né? Beleza? Certo. Perfeito, obrigado.
E aquele IKR, então, seria o indicador dentro de cada uma dessas áreas, então. Sim, ele vai ser uma forma de comparação entre os objetivos que você tem, né? Onde você quer chegar, o que vai ser feito ou não, o que foi feito ou não, o objetivo, a meta que foi alcançada ou não. Perfeito. Obrigado. Professor, eu queria saber referente ao fórum debate, se é igual aos outros módulos. Teve um módulo que tinha que participar três vezes, uma postagem sua e duas comentários do amigo, né? Só que teve módulo que você tem que fazer um cada dia e tem módulo que você pode fazer os 3 comentários. Então, é o que a gente, acho que você chegou depois, não sei quem que falou aí. O Wilson, ele explicou que a turma dele, eu não sei de que turma que você ele aceita uma postagem e um comentário. Nas minhas turmas, acho que o João e a Joyce também, acho que talvez seguem a mesma linha, a gente geralmente faz assim, uma postagem e 2 comentários para MB. Aí uma postagem e um comentário B, e somente uma postagem seria um R, né? Lógico que tem que ter, não é só uma postagem simplesmente, né, seca, né? Tem que ter aí um contexto, né? E ser coerente com o que está sendo debatido, né? Isso eu entendi. Eu falo assim de questão de pode comentar tudo no mesmo dia, tipo, eu posto o que eu quero dizer e comento 2 vezes no mesmo dia, ou tem que ser em dia diferente? E teve um módulo que o professor queria em dia diferente. Tipo, você escreve hoje e eu comentasse com o seu amigo hoje também, não ia valer. Você escreveu o meu hoje, amanhã comentar do amigo, no outro dia comentar do outro amigo. Depende, né? Porque também se você, às vezes você foi um dos primeiros lá a postar, você vai ter que entrar outro dia, né? E aí você não vai conseguir ler os outros comentários. O ideal era você, talvez esse professor... Eu particularmente não vou olhar. Eu acho que... Não vou olhar a data que você postou. Mas o ideal seria você participar em dias alternados. Agora, se você participar tudo num dia só, a minha menção não vai afetar. A minha também não. Entendi. É que teve um professor que ele fazia assim, ele comentasse um dia de cada vez. Bom, poderia ser tudo mesmo. Acho que você tem razão em tirar a sua dúvida, mas a gente, nos módulos, às vezes tem uma ou outra forma de trabalhar um pouco diferente, mas aqui, pelo menos nós 4, seguimos uma linha muito parecida. Tá? Então, fica tranquilo em relação ao dia. Ô, João, tem uma pergunta aqui que a Gisele quer explicação sobre os QPIs. Os QPIs são indicadores que existem na empresa. Então, vamos lá. Quando eu gero um relatório de custos, eu estou gerando um indicador. Quando eu gero quando eu vou na ouvidoria e peço uma relação de clientes que reclamaram, é um indicador. Quando eu tenho muito turnover, o que é turnover? Rotatividade de pessoas. Então, eu estou gerando um indicador. Então, quando a gente fala em QPI, são indicadores, são informações que me apontam alguma coisa. Apontar alguma coisa é uma informação de aumento de gastos, uma informação de diminuição ou aumento de receitas. Deu para entender, Gisele? Deixa eu só complementar que tem uma pergunta também, do Lucas, perguntando se os KPIs e BSC são metodologias diferentes. Então, pessoal, o KPI aí, ele vem da sigla em inglês lá de Key Performance Indicator. Não julguem meu inglês, tá bom? Mas significa mais ou menos aí chave indicadora de performance, tá? Ou indicador-chave de performance, tá bom? Ele nada mais é do que, como o Wilson disse pra gente, uma métrica ou alguma coisa que nós temos para comparar se o que está
sendo executado, se o que está acontecendo está de acordo com aquele indicador que nós pensamos. E então ele pode agir complementar ao BSC, tá? Lembra que lá no BSC a gente falou de quatro aspectos diferentes? Financeiro, cliente, processos internos e aprendizado. Então o KPI aí, ele pode ter chaves, indicadores chaves em cada um desses aspectos que vão nos dizer se nós estamos andando para o caminho certo ou para o caminho errado. Então, por exemplo, dentro da área financeira, qual que é o KPI, qual que é essa chave que eu tenho, né? Ou esse indicador-chave de performance que eu tenho para saber se as coisas estão dando certo? Por exemplo, o lucro líquido da empresa. Se a empresa está dando lucro, está tendo um resultado financeiro positivo, eu posso usar isso daí como o indicador-chave de desempenho e verificar, poxa, ó, a empresa está dando lucro, ela está crescendo, ela está ampliando. A mesma coisa com clientes, né? Como que eu posso descobrir se meus clientes estão voltando a comprar? Ou seja, se eu tenho fidelização do cliente? Eu vou descobrir verificando, né, através dos relatórios de compra, se aquele cliente repete aquela compra dele, se ele volta a comprar com os vendedores. Então, os KPIs, eles funcionam como um tipo de indicador que a gente vai verificar se os resultados que estão acontecendo estão nos direcionando para aquele objetivo estratégico da empresa. Beleza? Beleza. Ô, professor, deixa eu perguntar só uma dúvida assim que eu queria esclarecer. Seria tipo uns gráficos dos balanços que as empresas tipo, podem usar, assim, ou tem nada a ver esses KPIs como gráficos? Ele pode ser representado graficamente, tá? Mas o indicador-chave, esse KPI, ele não é um gráfico, mas ele pode ser representado graficamente. Então, por exemplo, eu tenho um indicador que foi criado lá no planejamento estratégico da empresa, falando que a empresa tem que crescer 10% ao ano. Aí eu vou lá e vou verificar as vendas. A venda no ano passado foi de 1 milhão, esse ano foi de 1 milhão e 100 mil. Cresceu 10%? Cresceu. Como que o meu gráfico vai estar? Todo verdinho, todo completo, todo bonitinho, tá? Então, o gráfico ele pode ser uma representação gráfica dessa verificação do resultado, tá bom? Mas um KPI em si, ele não é um gráfico, tá? Obrigada, ele é uma professor. métrica, uma regra, algo nesse sentido. Vou dar um Obrigada, exemplo de uma professor. empresa que eu trabalhava, eu fazia o acompanhamento do KPI. O que acontece? Nós tínhamos lá, por exemplo, cada projeto, ele tinha lá orçado X horas e aquele engenheiro A e B, ou só o engenheiro A, ou só o engenheiro B, ele iria utilizar para poder concluir esse projeto. Então, sei lá, tinha 240 horas. Digamos que a pessoa estava lá em 10% do projeto e ele já tinha consumido 30% dessas horas. Falou assim, tá, por que está demorando muito? Então, a gente falava, olha, está ocorrendo aqui uma discrepância, porque a hora, por exemplo, do engenheiro, sei lá, era R$50, um exemplo. Então, para esse projeto foi orçado que eu ia cobrar do cliente, não sei, R$10.000. Só que quando esse engenheiro, ele ultrapassa esse número de horas, eu acabo tendo, por exemplo, uma perca financeira, ou eu estimulei que eu ia ganhar X valor, quando na verdade eu vou ganhar um pouco menos, porque esse engenheiro, ou ele não soube passar ali quantas horas realmente ele gastaria, ou a empresa não soube calcular quantas horas ele gastaria neste projeto, ou o projeto sofreu, sei lá, teve alguma questão, seria mais ou menos isso. Então, assim, a empresa vai lá, ela tem uma meta, qualquer que seja, pode ser de um projeto, pode ser de vários projetos, pode ser um acompanhamento, e aí ela vai fazendo como se fosse um acompanhamento. Tem acho que uma das agendas que a gente vai falar sobre o orçamento. O orçamento não, os valores, né? Aquilo que é orçado, o que é projetado, enfim. Seria mais ou menos isso. Então, quanto que eu orcei e quanto que realmente eu estou gastando. O KPI funciona mais ou menos dessa forma. Então, são números que a gente tem ali para poder ter uma métrica se aquilo está indo bem ou está indo mal. Você pode utilizar isso em várias áreas da empresa, acompanhamento de projeto, acompanhamento de números, acompanhamento de... enfim, qualquer tipo de métrica que a empresa estabeleça. É um pouco diferente do BSC. Mas um pode ser complemento do outro. Ficou claro? Alguém tem dúvida? Ô, Joyce, o Lucas Obrigada, pergunta se professora. o LTV seria um bom indicador no cartão clientes do BSC, hora trabalhada e resultado, entrega em processos. Eu acho que, como você falou, é um indicador
que pode ser bom para poder medir essa performance entre horas e produtividade. Eu acho que eu gostaria de fazer um complemento em relação a essa pergunta, Lucas, porque os indicadores, eles são adaptados de acordo com o negócio e de acordo com aquilo que mais a empresa necessita, né? Então, é um bom indicador de forma genérica? Sim, é um ótimo indicador. É o indicador a ser utilizado em todas as empresas? Depende. Não. Exatamente, depende muito. Tudo vai depender do ramo que a empresa atua, qual a estratégia dela diante do mercado, o tamanho dela, tem tantas coisas que podem variar. Então, assim, não existe algo fixo, até mesmo porque isso aí é tudo gerencial. Tudo que é gerencial é adaptável para a realidade de cada empresa. Não é lei. Então, o que não é lei, você não é obrigado a praticar. Basicamente é isso. Tranquilo, gente? Ok, tranquilo. Perfeito, obrigado, professores. Muito Obrigado, esclarecedor. professor. Então vamos dizer assim, o KPI é o que medir e o BC é onde medir. Podemos colocar dessa forma, resumidamente? Não Sim. necessariamente assim, mais ou menos. KPI. Eu acho que assim, para mim, assim, o KPI não é o que medir. É que com o KPI você pode medir qualquer coisa, qualquer métrica que a empresa estabelecer. Não necessariamente precisa ser só financeiro. Tá, mas é o que medir, né? Você vai medir qualquer coisa. Que E o medir. que é outra coisa que ele falou? E o BC é onde medir. É que ele está falando como se fosse assim, da forma Onde está acontecendo. O BSC vai Isso, indicar em 4 áreas principais onde está acontecendo alguma coisa. E os KPI vai estar ali te ajudando a identificar essas métricas, né? Se você atingiu ou não aqueles objetivos e tal. Isso, é mais ou menos isso que eu quis dizer, professor. Entendi. Obrigado. Tá bom. Bom, professor, eu vou precisar sair agora que eu tenho um compromisso. Muito obrigado pela aula, muito esclarecedor. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Valeu, Lucas. Obrigado. Valeu, boa Tchau. noite. Mais alguma coisa, gente? Ou podemos encerrar a aula da Agenda 1? Tranquilo, gente? No momento, sim. No momento, tranquilo. Então, bacana. Então, acho que é isso, né? Próxima quinta nos vemos, então. Isso. Beleza, pessoal? Quem tem mais alguma dúvida? Beleza, João. Só para professora Joyce, é só para tirar uma dúvida. Eu estou Pode fazendo falar. o meu fichário e hoje à tarde, já 2 vezes eu fiz direto na plataforma e não está indo. E o semestre passado eu costumava fazer baixava no Word e enviava. Pode ser assim? Da mesma forma? Pode, mas assim, o ideal seria você digitar no Word e colar lá no corpo do... Como é que chama? No corpo fichário. do fichário. O É o fichário? melhor. Exatamente. É melhor do que Recorre- anexar arquivo. Pequeno esse arquivo? É muito melhor. É melhor do que você anexar o arquivo. E tem um monte de questões que podem acontecer. Então, você faz no Word e depois você copia e cola no corpo do fichário. O fichário? Tá bom. Isso. Tá bom? Tá. Muito obrigado pela informação, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. É isso, então. Eu vou encerrar a aula aqui, tá? Jota, você Tá bom. colocou para gravar? Sim, estava gravando. Tá gravando ainda. Tá. Então, beleza. Acho que eu vou parar a gravação. Cadê? Eu não sei se eu consigo parar a gravação. Valeu, pessoal. Até a próxima, então. Boa noite. Próxima, boa É, noite. Tchau, tchau, Gente. pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima. Boa noite, Obrigado, Luiz. obrigada. Até a Obrigado, próxima. professora. Obrigado, Boa Alexandre. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.